Investir no mercado de criptomoedas é uma coisa muito mais simples do que parece. E, de fato, a abordagem tradicional traz ótimos resultados. Mas acredita que o mercado cripto está cada vez mais modernizado, inclusive com vários instrumentos financeiros que, cara, são advindos aí diretamente da intervenção de Wall Street no mercado cripto. Hoje em dia, o mercado está muito mais sofisticado e a gente tem instrumentos como ETFs e como futuros. E hoje a gente vai falar sobre esses instrumentos de futuros e como você pode começar a investir neles hoje mesmo. E melhor, mesmo que você não tenha muito dinheiro para colocar. Muito bem, acho que pode ser interessante eu começar aqui do começo para a gente poder ficar muito bem situado. Para começar, como que funciona o investimento em criptomoedas normalmente? Criptomoedas são ativos que você pode comprar ou vender de outras pessoas. Resumidamente, são como quaisquer itens no dia a dia. Claro, eles têm as suas características e tudo mais. E como elas estão dispostas a serem negociadas em um mercado completamente aberto e transparente, as pessoas podem fazer os seus preços e aí isso faz com que o preço flutue. Então, um dia você pode comprar Bitcoin a um preço, no outro dia, este mesmo Bitcoin que foi comprado a preço X pode valer mais ou menos. E o ponto de investimento aqui é comprar na esperança de que um dia ele valha mais do que você pagou. Pode haver o contrário também. Você pode pegar o seu Bitcoin emprestado de outra pessoa, vendê-lo e na esperança de que um dia esse Bitcoin esteja mais barato do que quando você vendeu, você vai lá e compra mais barato e devolve para a pessoa que você pegou emprestado. Existem outras sofisticações, como por exemplo staking, plataformas de empréstimo. Então você pode fazer o empréstimo do Bitcoin para outras pessoas para poder receber uma rentabilidade a mais. E a gente também tem os mecanismos do mercado financeiro tradicional que estão chegando ao mercado cripto. Um deles é o ETF. E ETF vem da sigla Exchange Traded Fund, ou um fundo que é negociável dentro de bolsas de valores. E esse fundo, ele pode ter dois formatos. O formato de um ETF spot e ele pode ter o formato de um ETF de futuros. E eu já vou explicar para você o que isso significa. Vamos começar pelo ETF Spot, que é um pouquinho mais simples. O ETF Spot, ele é basicamente um fundo que compra um ativo ou uma cesta de vários ativos que podem se combinar por algum motivo. Por exemplo, a gente tem ativos que são ETFs, que são aí de videogame, ações de videogame, ações do mercado canábico. A gente pode ter também um ETF que compra commodities, como um ETF de ouro, um ETF de prata, um ETF de metais preciosos, um ETF de petróleo, por aí vai, tem várias variações destes. E o ETF Spot no mercado cripto, ele poderia, teoricamente, se a gente tivesse um no mercado internacional, a gente até tem no Brasil, mas internacionalmente ainda não tem. Seria um ETF que compraria aí Bitcoin ou outras criptomoedas, mas a gente ainda não tem essa possibilidade e existe um outro instrumento interessante também, que são os futuros. Basicamente, resumindo bastante a história, é a possibilidade que você tem de comprar um ativo a um preço futuro e, no resumo, é que você consegue apostar que o Bitcoin vai subir ou que ele vai descer sem necessariamente precisar comprar aquele ativo. E atualmente a gente tem ETFs de futuros. Então você pode investir em Bitcoin, por exemplo, por meio de um ETF, não precisa necessariamente comprar a criptomoeda. E aqui vem um dos pontos interessantes desse vídeo. A Novadax está disponibilizando para você poder fazer sua negociação ETFs de Bitcoin, tanto de short quanto de long. E isso significa basicamente aquilo que eu expliquei para você no começo do vídeo. Então, long é quando você aposta que aquela criptomoeda vai subir no futuro e o short é quando você aposta que ela vai cair. Então, não importa se você acredita que o Bitcoin ele vai subir e também não importa se você acredita que ele vai descer, você pode fazer o seu trade. Se você tiver certo, claro, você vai ganhar algum dinheiro. E para você que é holder como eu, porque pessoalmente, por mais que isso tenha os seus usos, eu gosto mais de fazer o hold. Isso também tem uma ótima utilização, que é a de fazer hedge. Hedge é uma possibilidade que você tem como investidor de fazer uma proteção da sua carteira caso o movimento que você não esteja esperando
aconteça. Então, se você está apostando na alta do Bitcoin e das outras criptomoedas, como é o meu caso, mas você não quer perder o seu dinheiro caso o mercado venha a cair, você pode fazer uma solução muito simples. Claro, para você fazer direitinho, não dá para seguir muito recomendação aqui, porque primeiro, esse vídeo não é uma recomendação, segundo, se eu fosse falar para você da maneira correta como que você faz, esse vídeo teria pelo menos uns 50 minutos, mas resumindo, você pode pegar a maior parte do seu dinheiro, aportar em uma carteira que está de acordo com os fundamentos que você acredita. No meu caso, eu gosto de ter uma carteira que é, no momento, 50% em criptomoedas estáveis, então as stablecoins, como o USDC e o USDC, e as outras 50% estão entre 30% a 40% de Bitcoin e Ethereum e 10% a 20% em altcoins. No momento, tá até menos, tá 45% Ethereum e Bitcoin e 5% altcoins, mas nesse caso, eu poderia reduzir um pouco da quantidade de todos esses ativos e comprar um pouquinho do ETF Short de Bitcoin. Nesse caso, eu teria um hedge de carteira, porque caso o mercado caia, a posição de short que eu tinha aberto vai me dar uma rentabilidade a mais que vai proteger a quantidade comprada que eu tenho. Logo, eu acabo ficando um pouco mais próximo do 0 a 0, isso acaba dando um fôlego. Claro, na Novadax você pode ter algumas outras opções sofisticadas, como, por exemplo, você setar um stop loss para você não perder o seu dinheiro, não é mesmo? Mas esse tipo de solução também é muito interessante. E se você tiver interesse em fazer a sua negociação de ETFs spot, seja da maneira com que eu comentei nesse vídeo, seja para apostar na alta porque você acredita que o Bitcoin vai para a lua, você pode fazer isso pela Novadax. Eu tô deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário para você fazer a sua conta na Novadax e conseguir aí comprar e negociar e vender e fazer tudo que você quiser com os ETFs de futuros de Bitcoin. E falando em Bitcoin, a gente teve várias soluções muito interessantes na rede do Bitcoin também, por exemplo, os tokens BRC20. Acredite ou não, agora o Bitcoin também tem contratos inteligentes, assim como a Ethereum. Se você ainda não conhece esses tokens, você está curioso aí do que eu tô falando, você pode fazer o seguinte, você clica nesse vídeo aqui, que eu vou te contar tudinho sobre os tokens BRC20.